Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da sessão ordinária. Vereador Antônio Lino. Vereador Taubaté Guimarães. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo na presidência. Vereador Cláudio Miaki. Vereador Clodoaldo de Moraes, primeira secretaria. Vereador Diegão. Vereador Edson Santos, presente. Vereador Emerson Hong. Vereadora Fernanda Moreno, presente. Vereador Chico Bezerra. Vereador Diegão, presente. Vereador Chico Bezerra. Vereador Emerson Hong, presente. Vereador Eduígues Martins. Vereador Jean Lopes. Vereador Rodrigo Valverde. Presente. Vereador Cuco Pereira. Presente. Vereador José Francimaro Farofa. Presente. Vereador Marcos Furlan. Presente. Vereador Jean Lopes. Presente. Vereador Maurinho Despachante. Presente. Vereador Mauro Araújo. Presente. Vereador Otto Rezende. Presente. Vereador Pedro Comura. Presente. Vereador Pérez Bauabe. Presente. Vereador Protássio Nogueira. Vereador Caio Cunha, presente. 17 senhores vereadores presentes. 17 dos senhores vereadores encontram-se presentes. Há quórum regimental. Pedindo a procissão de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis independentes de deliberação. Papéis independentes de deliberação. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ofício número 156/2017, comunica a sanção das leis ordinárias número 7261 a 7267 de 2017 e encaminha os respectivos autógrafos. À disposição dos senhores vereadores. Ofício número 171/2017, comunica o recebimento do requerimento 08/2017, de autoria do vereador Eduígues Martins, e encaminha as informações solicitadas. À disposição dos senhores vereadores. Instituto de Previdência Municipal IPREM, ofício número 88/2017, encaminha o demonstrativo financeiro relativo ao mês de fevereiro de 2017. À disposição dos senhores vereadores. Tesouraria da Câmara, encaminha os balancetes financeiros relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2017. À disposição dos senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Para levantar a questão de ordem, vereador Taubaté Guimarães. Para que seja consignada a minha presença. Será consignada a presença de Vossa Excelência. Consignado a presença do vereador Taubaté Guimarães. Vereador Otto Rezende apresenta emenda ao projeto número 15/2017, que se encontra em trâmite pelas comissões permanentes. À disposição dos senhores vereadores. Papéis dependentes de deliberação. Mensagem do Gabinete Prefeito fixa o índice de revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais e dos subsídios de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, extensivo aos proventos da inatividade e às pensões e da outras providências. Projeto de lei número 36/2017. Consulta plenário se considera objeto de deliberação. Projeto de lei número 36/2017, autoria do Poder Executivo. Está em discussão. Não havendo manifestação contrária, encaminho à assessoria jurídica, bem como às comissões permanentes pertinentes. Senhor presidente, poderia consignar minha presença? Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Marcos Furlan. Consignada a presença do vereador Marcos Furlan.
Projeto de lei número 37/2017, que dispõe sobre o índice de revisão geral das remunerações dos servidores públicos da Câmara Municipal e dos vereadores para o exercício de 2017 e da outras providências. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação projeto de lei número 37/2017, de autoria da mesa diretiva. Não havendo manifestação contrária, encaminho a assessoria jurídica, bem como as comissões permanentes pertinentes da Casa. Projeto de lei número 34/2017, que dispõe sobre alteração da denominação de via pública. Plenário do vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 8 de março de 2017, José Antônio Cuco Pereira, vereador PSDB. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação projeto de lei número 34/2017, de autoria do vereador José Antônio Cuco Pereira, PSDB. Está em discussão. Não havendo manifestação contrária, encaminho à assessoria jurídica, bem como às comissões permanentes pertinentes. Projeto de lei número 35/2017, que declara... Eu vou solicitar ao vereador Marcos Furlan, que ocupe a segunda secretaria, nos auxiliando aqui. Projeto de lei número 35/2017, declara de utilidade pública municipal o Grêmio Recreativo Associação Amigos de Bairro da Vila Natal. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 2 de março de 2017, Marcos Furlan, vereador do DEM. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação projeto de lei número 35/2017, de autoria do vereador Marcos Furlan. Está em discussão. Não havendo manifestação contrária, encaminho à assessoria jurídica, bem como às comissões permanentes pertinentes. Projeto de decreto legislativo número 04/2017, dispõe sobre a outorga de título de honra ao mérito ao senhor Marco Aurélio Bertaioli, de autoria do vereador Otto Rezende, vereador PSD. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação projeto de decreto legislativo número 4/2017, de autoria do vereador Otto Rezende. Está em discussão. Não havendo manifestação contrária, encaminha a assessoria jurídica, bem como as comissões permanentes pertinentes. Projeto de resolução número 08/2017, que dispõe sobre a constituição de comissão especial de vereadores. Vereador Périx Bauab, vereador PR. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação projeto de resolução número 8/2017, de autoria do vereador Périx Bauab, PR. Está em discussão. Não havendo manifestação contrária, encaminha a assessoria jurídica, bem como as comissões permanentes pertinentes da Casa. Requerimento número 033/2017, colhendo plenário. Requer a mesa, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o douto plenário, a justificativa de minha ausência na sessão realizada no dia 8 de março, no plenário desta edilidade. Vereador Jorge Rodrigo Valverde, vereador PT. Consulta o plenário. Coloco em discussão o requerimento número 033/2017, de autoria do vereador Jorge Rodrigo Valverde. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Requerimento número 034/2017. Requerimento de votos de congratulações aos prezados senhores Benedito Fernandes Neto, eleito presidente da Associação dos Servidores Municipais de Mogi das Cruzes, e Lauro Eduão Ferreira Neto, vice-presidente, e que ainda sejam enviados ofícios ao excelentíssimo senhor Marcos Vinícius de Almeida Melo, prefeito de Mogi das Cruzes, dando ciência do inteiro teor do presente trabalho legislativo. Vereadores Edson Santos, vereador PSD, e vereador Mauro Luiz Galdino de Araújo, vereador PMDB. Pela ordem, senhor presidente.
Para levantar a questão de ordem, o vereador Eduígues Ferreira Martins. Solicito a Vossa Excelência consignar minha presença, por gentileza. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Eduígues Ferreira Martins. Consignado a presença do vereador Eduígues Martins. Requerimento. Coloco em discussão requerimento número 034/2017, de autoria do vereador Edson Santos e vereador Mauro Luiz Claudino de Araújo. Está em discussão. Em discussão, com a palavra o vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, eu quero aqui, senhor presidente, primeiro agradecer ao vereador Edson Santos pela deferência de me proporcionar assinar esse requerimento junto com ele, senhor presidente. A gente gostaria aqui, esse requerimento é de parabenizar todo o trabalho que foi feito pela Associação dos Servidores. Teve a eleição no último sábado, e a gente sabe que foi uma eleição disputada, e a gente está parabenizando o pessoal que compunha a chapa 2, que foi a chapa vencedora. O pleito foi um pleito limpo, democrático, tiveram um espaço, todas as chapas, para passar, para conversar com os servidores. A administração municipal foi muito democrática nesse pleito, e a gente queria deixar registrado, senhor presidente, aqui, nossos parabéns, nosso sentimento, nosso desejo, para que as pessoas que compõem essa chapa façam um bom mandato, representando os servidores, que eles consigam conquistar novas, entendeu, benefícios aos servidores públicos municipais. Presidente, Em discussão, com a palavra o vereador Edson Santos. eu gostaria de agradecer ao vereador Mauro Araújo e os demais vereadores, né, que assinaram comigo esse requerimento. Realmente foi um exercício de democracia sábado, né, onde tínhamos 3 chapas concorrendo. Todo mundo sabe que a Associação dos Servidores é um patrimônio, né, um patrimônio do funcionalismo, inclusive da funcionários da Câmara Municipal. E eu gostaria de estar parabenizando, né, a diretoria eleita da Chapa 2, o Benê, o presidente, o Lauro, o vice e os demais componentes da chapa. Tenho certeza, é o governo da continuidade, e se os funcionários públicos reconheceram que a melhor era a Chapa 2, é porque eles entenderam que eles estavam trabalhando bem pela associação, e tenho certeza que continuarão esse trabalho. Então, parabéns à Chapa 2, vencedora da eleição no sábado. Muito obrigado, vereador. Continua em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Cláudio Miak. Consignada a presença do vereador Cláudio Miak. Requerimento 035/2017. Requeiro a mesa diretiva seja oficializado o excelentíssimo senhor Marcos Vinícius de Almeida Melo, prefeito de Mogi das Cruzes, para que encaminhe ao legislativo informações sobre qual critério utilizado para elaboração da escala do PET móvel. Vereadora Fernanda Moreno, vereadora PV. Coloco em discussão o requerimento número 035/2017, de autoria da vereadora Fernanda Moreno. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Requerimento número 036/2017. Requeiro a mesa diretiva obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário nos termos do artigo 210 da Resolução 05, de 23 de abril de 2001, Regimento Interno, seja solicitada à Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes cópia do plano viário que norteou e balizou a construção dos 2 túneis que formam o complexo viário jornalista de Renda de Sambiajo, bem como cópia do plano de mobilidade urbana de Mogi das Cruzes. Vereador Caio Cunha, vereador PV. Coloco em discussão requerimento número 036/2017, de autoria do vereador Caio Cunha. Está em discussão. Peço a palavra, presidente. Em discussão, com a palavra o vereador Caio Cunha. Presidente, nobres vereadores, esse requerimento se deve ao fato de inúmeros questionamentos. Eu acho que alguns vereadores da antiga legislatura acompanharam a apresentação que foi feita lá na Associação Comercial, e após aquela apresentação ainda houve algumas mudanças no projeto
né, executivo, que lá era uma apresentação, não era o projeto na final, era um estudo inicial, né, por aí vai. Alguns questionamentos, inclusive, né, em relação, não propriamente ao túnel, né, que a gente viu a qualidade com que foi feito, né, o projeto é bem estruturado, houve até, né, medição né, por cabo de vassoura, houve um teste, né, que nós acompanhamos, o ônibus ele entra, né, normalmente, passa sem qualquer tipo né, de constrangimento e nem qualquer tipo de possibilidade de parar o ônibus ali dentro. Porém, o que nós precisamos entender, e eu fiz um questionamento anterior à execução do túnel, de qual que era o planejamento viário ao redor dali. 2 semanas atrás eu questionei sobre a rota de ônibus que está na Rua Casarejos. E nós identificamos o problema quando vimos a engenheira Gualberto sendo interrompida. Ora, tendo em vista que a engenheira Gualberto, ali naquele pedaço, é um dos principais troncos, vereador Pérez, de ônibus ali, a engenheira Gualberto hoje, ela dá logo na saída do túnel atual e na entrada do túnel que está próximo de ficar pronto. Ou seja, é impossível ter ali um corredor ou um tronco de ônibus, porque não é justificável ter um sinal, né, um semáforo na porta de um túnel. E tendo em vista outras questões também, de como está o projeto hoje, qual que é o projeto que está sendo executado, até da ligação entre a Ricardo Vilela e a Ademar de Barros, e por aí vai. Então nós estamos pedindo essas informações de uma forma, né, oficial, para que até que se cumpra, né, regimentalmente a resposta dessas questões. Sobre o plano de mobilidade, estava conversando há pouco, né, com o vereador Mauro, ele teve uma reunião hoje né, com o prefeito e com o secretário, que está pronto para ser encaminhado, né, para a Câmara, e a Câmara ela começará, né, através das comissões, né, permanentes da Casa, a tratar esse assunto tão importante e necessário para o município. Obrigado. Peço a palavra, senhor Em presidente. discussão, com a palavra o vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, eu estava lendo o requerimento do vereador Caio Cunha e estava pautando junto com ele. Hoje pela manhã estava conversando com o prefeito Marcos Mello a respeito da necessidade do envio. E o prefeito me informou que só não tinha enviado esse projeto ainda à Câmara Municipal por causa de uma reunião que ele teve com a Associação dos Engenheiros do nosso município. E que a Associação dos Engenheiros estava reclamando que durante o processo ela não tinha sido ouvida na formulação do plano. Falei, prefeito, isso não impede a administração de encaminhar isso para a Câmara, com o compromisso da Câmara, junto com a Associação de Engenheiros e com toda a sociedade mogiana, de fazer o debate aqui. Não vem um produto pronto, vem um estudo que foi feito nos últimos anos, e a Câmara aqui, juntamente com a administração municipal, com a Associação de Engenheiros, ou quem bem da sociedade civil se julgar interessado, a gente ia ampliar, através da nossa comissão aqui, que fez um belíssimo trabalho, ampliar o debate, comandado pelo vereador Cláudio Miak aqui, e a gente, se precisar fazer algum ajuste, a gente faz aqui na Câmara Municipal. O prefeito se comprometeu de ainda essa semana, mais tardar como semana que vem, então, entregar. Acredito que já no começo da próxima semana, nós já teremos encaminhado o plano de mobilidade urbana, que foi já falado em algumas sessões aqui na Câmara Municipal, para ser debatido pela Câmara. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Antônio Lima. Continua em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Consignada a presença do vereador Antônio Lima. Requerimento número 037/2017. Colendo plenário, requer a mesa, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, em caráter excepcional, seja autorizado o uso do plenário desta Casa Legislativa, para que possa ser realizado o Simula Mogi, evento de simulação das Nações Unidas para secundarista, nos dias 9 e 10 de junho
das 10 horas às 20 horas. Vereador Caio Cunha, vereador PV. Requerimento número 037/2017. Coloco em discussão requerimento número 37/2017, de autoria do vereador Caio Cunha. Senhor presidente, eu não entendi qual é a finalidade do requerimento. Houve uma... O requerimento, eu vou pedir ao primeiro secretário que faça novamente a leitura, Só a vereador. finalidade. Só a finalidade. Que sejam disponibilizados os serviços técnicos e operacionais de som e imagem. Para quê? Para quê? Sim, mas qual é a finalidade do requerimento? Eu vou pedir a leitura novamente completa para Vossa Excelência compreender. Requeiro à mesa, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o douto plenário, em caráter excepcional, seja autorizado o uso do plenário desta Casa Legislativa para que possa ser realizado o Simula Mogi, evento de simulação das Nações Unidas para secundaristas. Ah, perfeito. Obrigado. Vereador, é um evento que já aconteceu em outras legislaturas. Obrigado. Aqui, e que o vereador Caio Cunha está solicitando o plenário, porém, para ser utilizado o plenário, precisa da autorização da Casa. Obrigado pela gentileza. Ok. Eu coloco em discussão o requerimento, portanto, número 37/2017, de autoria do vereador Caio Cunha. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Só lembrando aos senhores vereadores que não são todas as situações que é permitido usar o plenário, né? O plenário são situações excepcionais que é permitido o uso do plenário. Proposições publicadas, senhores vereadores, indicações de número 123/2017 a 141/2017. Coloco em discussão as indicações de número 123/2017 a 141/2017, de autoria dos senhores vereadores. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Senhor presidente, não há mais papéis para o expediente. Não havendo mais papéis para o expediente, quero, antes de passar a palavra ao primeiro vereador inscrito, cumprimentar a senhora Maria Fonseca, vice-presidente da A7, Associação Social para a Educação e Tratamentos dos Excepcionais. Seja muito bem-vindo. Quero cumprimentar também a senhora Adriana Pereira, assistente social da A7. Quero cumprimentar também a Associação Social para a Educação e Tratamentos Excepcionais, A7, referente ao assunto que eles vêm reivindicar, referente ao fim dos repasses de subvenção a esta associação. Sejam muito bem-vindos e conte com os trabalhos dessa casa, o apoio desta presidência. Primeiro vereador inscrito para a fala nesta tarde, o vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, nobres pares, senhor presidente, eu quero primeiramente agradecer ao vereador Edson Santos, que me fez a gentileza aqui de trocar comigo aqui, para que a gente possa falar a respeito. Nós fomos hoje todos surpreendidos de forma positiva com a presença da A7 aqui no plenário, aqui acompanhando os trabalhos da Câmara Municipal. Então, vereador Edson, daqui um pouquinho vou repassar a palavra a Vossa Excelência. Quero agradecer, quero cumprimentar a dona Maria Fonseca, que é a vice-presidente, e a Adriana Pereira, que é assistente social da A7. Cumprimentar todos os pais, pessoal, os familiares que compõem a família da A7. E, senhor presidente, dizer, senhor presidente, que logo após cumprimentar o ex-vereador Olímpio Tomiyama, hoje consultor da prefeitura, que durante muitos anos foi o padrinho da A7, foi o defensor dessa causa importantíssima no nosso município. Dizer o seguinte, senhor presidente, conversei com o vereador Cuco Pereira, conversei com o vereador Edson, logo após a sessão, os vereadores que quiserem, fiquem todos convidados, nós vamos conversar um pouquinho com a vice-presidente e com a assistente social, entender um pouquinho melhor o que está acontecendo com a A7. O vereador Edson, que é um vereador um pouco mais bem informado nessa área, vai nos fazer um breve relato daqui um pouco, senhor presidente, a respeito desse assunto, mas que a gente possa conversar um pouquinho e logo em seguida, senhor presidente, a gente assumir alguns compromissos, principalmente o vereador Jean Lopes,
de tentar unificar o discurso. O que muitas vezes acontece, algumas distorções, alguns erros na administração pública, às vezes acontecem, senhor presidente, por falta de comunicação. E me parece que é o caso que aconteceu com a 7. Ficou aquele negócio do jogo de empurra, é da minha secretaria, não é da minha secretaria, eu faço, eu não faço, conselho aprova, conselho não aprova, senhor presidente. E, infelizmente, quem está sendo prejudicado estão sendo os familiares e as pessoas que realmente necessitam da ajuda da administração municipal. Não creio, tenho certeza que a administração municipal, senhor presidente, não tem a intenção de prejudicar o brilhante trabalho já realizado por essa associação há tantos anos, senhor presidente. Acho que falta aí foi uma falta de sintonia que pode e será, tenho certeza, rapidamente corrigida. O vereador Edson vai falar de uma ideia que nós tivemos, senhor presidente, de unificar os trabalhos da Comissão Permanente de Assistência Social e Saúde, nesse caso, que são os assuntos envolvidos, mas eu queria aqui deixar registrado, fazer o convite a todos os pares, logo após a sessão, a gente recebeu o pessoal ali na sala Sérgio Nogueira, para a gente poder entender melhor, e dali a gente trazer uns encaminhamentos, se necessário for, senhor presidente, amanhã aprovarmos algum requerimento, alguma situação, mas tratar com o carinho necessário que esses familiares, que essas pessoas realmente merecem. Câmara Municipal quer se solidarizar, em meu nome, em nome do meu partido, em nome da liderança do governo, quero me colocar ao lado dessa associação, entender melhor, para que a gente possa entender rapidamente e resolver esse problema o mais rápido possível. Gostaria de dar uma parte ao vereador Edson, senhor presidente. Presidente, demais vereadores, vereador Mauro Araújo, gostaria de estar cumprimentando todos, os representantes da 7, diretoria, funcionários, pais, usuários do serviço, É uma discussão que vem desde 2013, onde o Conselho Municipal de Assistência Social, ele entende que o trabalho desenvolvido na 7 é um trabalho ligado à Secretaria da Saúde. Lembrando que a 7 recebe também subvenção da área da saúde, lembrando também que o Conselho Municipal de Assistência Social, o COMAS, é soberano, então não foi uma decisão da administração municipal, foi uma decisão do Conselho Municipal de Assistência Social. Todos os vereadores, com certeza aqui, vereador Olímpio, como o vereador Mauro Araújo disse, padrinho da 7, se eu não me engano, agora o vereador Protássio também, que trabalha junto com a 7, o vereador Protássio hoje não está, conhece o trabalho dessa entidade, conhece a seriedade da 7. Então eu gostaria de propor, pedindo licença para o vereador Iduígues, para o vereador Pérez, que compõe comigo a Comissão de Assistência Social e também a Comissão de Saúde, vereador Cláudio Miak e demais componentes da Comissão de Saúde, que a gente agende, vereador Mauro Araújo, uma reunião em conjunto, as duas comissões, a Comissão de Assistência Social, a Comissão de Saúde, com a secretária de Assistência Social, Neuza Marialva, e com o secretário de Saúde, Theo Cusatz, para que juntos, nós, Câmara Municipal, as secretarias envolvidas e a entidade, que a gente encontre uma solução para esse assunto que nos é trazido hoje na Câmara Municipal. Obrigado. Uma parte para o vereador Cuco Pereira, depois o vereador Jean Lopes. Permita, vereador Mauro, me parece que é uma questão jurídica, Questão jurídica, porque recebe da Secretaria de Saúde e também da Assistência Social, não é isso? E a Procuradoria da Prefeitura Municipal deve ser consultada para dirimir essa dúvida, para que eles não fiquem nessa situação aí de precisar sempre estar se socorrendo da Câmara, passando às vezes necessidade porque não sai o pagamento, por uma questão, acredito eu, meramente jurídica. Vereador Cuco, eu concordo com Vossa Excelência. O que às vezes falta um pouquinho na administração pública e por parte, às vezes, de alguns secretários, é um pouquinho de boa vontade de acompanhar de perto. O que não pode, nessa discussão, pode, não pode, é da assistência social, é da saúde. No final, quem ficou prejudicado são essas pessoas que estão aqui no plenário da Câmara Municipal. São os familiares, são a associação, são os usuários dos serviços, que perderam parte do seu orçamento. Hoje em dia, a gente sabe que a subvenção municipal, ela ajuda, ela não resolve o problema. Todos nós aqui
durante muitos anos contribuímos com a SET, vamos lá das ações sociais que eles fazem para arrecadar fundos, vamos lá comer o yakisoba, várias coisas que já foram feitas. E, no final das contas, uma da parte de que já era um pouco dinheiro, deixou de ser repassado à SET. O que a gente quer, eu acho que o vereador Edson propôs o correto, é que todo mundo se sente à mesa e que se ache uma solução o mais rápido possível. Acho que se todos nós, as forças políticas da cidade, aqui da Câmara Municipal, nos unirmos rapidamente, esse imbróglio, seja ele de uma forma ou de outra, vamos achar uma solução que, principalmente, não deixem a associação e os familiares desamparados o mais rápido possível. Vereador Jean Lopes. Vereador Mauro Araújo, senhor presidente, eu também quero esse tema sobre assistência social, né? Que é um serviço público, prestado por uma entidade sem fins lucrativos, de direito privado, e que é parceira, efetivamente, da prefeitura, né? Não dá para a gente pegar e esperar, ainda mais no momento de crise que o Brasil se encontra. Se corta, por exemplo, uma subvenção por mero capricho ou apenas questão de interpretação, não mero, né, mas não é essa palavra que eu queria colocar, mas de interpretação, é complicado. Eu sei como que é isso. Eu vejo, acompanho, a gente tem ajudado várias outras entidades também assistenciais que prestam um serviço essencial, muito importante para o município, porque às vezes o município não tem perna, nem tem braço para abraçar. E muita gente trabalha voluntariamente. Então está correta essa posição. Conta aí com o PCdoB, com o nosso partido. Nós também nos somamos à luta da SET, mas também de outras que eventualmente possam estar na mesma situação. Obrigado. Obrigado, vereador Jean Lopes. O vereador Caio, semana, se eu não me engano, passada ou retrasada, falou a respeito, eu vou tentar repetir aqui, Caio, que eu também, de vez em quando, tenho uma dificuldade de dicção, entendeu? A burocracia da administração pública em certos momentos. E o que me parece o que está acontecendo, entendeu? Esse empecilho, entendeu? E às vezes falta um pouquinho da vontade política para resolver. Diga-se de passagem, nobres pares, eu vou permitir uma parte rapidamente ao vereador Rodrigo e vou encerrar, senhor presidente. Presidente, o vereador Mauro, eu queria, na verdade, o vereador Edson, logo que terminar a palavra de vocês, não terminou ainda, mas aí o vereador Edson assume a palavra e vocês continuam o debate. Tá bom. Não tem problema. Senhor presidente, só dizer o seguinte, que, vereador Cuco, quando a gente criou aqui na Câmara Municipal no ano de 2011 a emenda parlamentar, essa figura, se ela fosse melhor regulamentada, a gente poderia hoje estar garantindo. O vereador Olímpio, nos primeiros anos da emenda parlamentar, ajudou muito a SET. São compromissos, para isso que serve a imprensa da cidade, as emendas parlamentares. São para que os vereadores possam ter compromisso com entidades que prestam bom serviço à cidade de Mogi das Cruzes. Nós precisamos, ainda este ano, voltar a essa discussão, senhor presidente. Eu sei que é um outro tema, é um tema espinhoso, mas nós precisamos voltar a essa discussão. Vereador, só vou conceder a palavra ao vereador Edson, e aí Vossa Excelência continua o debate com ele. Então, a palavra está com o vereador Edson. Presidente, então, eu queria que o pessoal da SET, após a sessão reunisse conosco, né, na sala Sérgio Nogueira, no térreo. E eu passo a palavra para o vereador Rodrigo Valverde. Obrigado. Quero parabenizar o vereador Edson Santos, o vereador Mauro Araújo, trazer esse problema para a gente. Que pese o que apontou o vereador Coco Pereira, a vontade política ela sobrepõe qualquer problema, jurídico que seja. Então, se foi um mal-entendido, se foi uma decisão do Conselho, é possível ser sanado ainda hoje, vereador. Claro que levar para o prefeito isso, junto com os conselheiros, junto com uma comissão de vereadores hoje, e resolver hoje para a entidade não ficar nesse problema que já é tão difícil, os problemas da cidade, ainda quem ajuda tanto os serviços públicos, que é o terceiro setor, ficar desamparado é o fim da picada. Essa é uma parte, vereador Edson. Senhor presidente, boa tarde, senhora vereadora, senhores vereadores, o pessoal da SET que aqui se encontra. Senhor presidente, eu quero
aproveitar esse momento, que ele é muito didático, porque a cidade hoje ela trabalha com muitas entidades subvencionadas. As creches, a maioria são subvencionadas. Os abrigos para as crianças em situação de vulnerabilidade são subvencionados. Os abrigos para os idosos são subvencionados. E as entidades que prestam um trabalho relevante nesta área, como as 7 outras mais, também são subvencionadas. Recebem um recurso muito pequeno para a demanda que essas entidades têm que atender. E algumas delas ficam alguns meses sem receber nada, também devido à burocracia. A burocracia que no início do ano os repasses ficam contingenciados em função do orçamento. Então, de fato, nós temos que sobrepor esse item, essa situação burocrática e atender uma entidade como esta, que presta um relevante serviço social. Como bem disse o vereador Jean Lopes, que o Estado, o município, nem o governo federal consegue atender. São entidades como esta, que têm um trabalho lá na base, junto à população que mais precisa. Portanto, temos que sobrepor urgentemente esse item burocrático. E mais ainda, senhor presidente, ampliar o repasse para essas entidades. Porque elas vivem de bingos, de almoços, de festinha, para poder manter aquilo que o poder público teria a obrigação de manter. Então, eu acho que, se faço parte da Comissão de Assistência Social, junto com o vereador Edson, vamos nos empenhar para buscar uma solução para essa situação. Muito obrigado. Pela sua parte, vereador Edson. Concedo sim, vereador. Bom, senhor presidente, esse é um assunto realmente importante e eu até tenho alguma possibilidade de falar profundamente desse assunto, porque fui secretário de saúde aqui na cidade e desde há muito tempo existe essa discussão de entidades que ou prestam serviços assistenciais ou prestam serviços de saúde, mas que são fundamentais para o atendimento à população, né, são fundamentais para a Prefeitura. O vereador Chico Bezerra, que é presidente da Comissão de Saúde, não está presente, mas estou eu aqui, o vereador Péricles. Eu tenho certeza que a Comissão de Saúde fica também à disposição da presidência desta casa, enfim, dos vereadores que estão aí à frente desta discussão, para que, de alguma maneira, nós possamos contribuir para que esse problema seja solucionado. Mas eu quero, assim, é importante que nós coloquemos alguns pontos que fazem parte dessa discussão e um pouco do que o vereador Cuco falou. Existem 2 elementos fundamentais na discussão desse assunto. Independente da posição da Prefeitura, dos secretários de Saúde e Assistência Social, há a necessidade de envolvimento e entendimento por parte dos conselhos municipais de assistência social e de saúde. Esses 2 conselhos fazem parte, né, da decisão no entendimento dessa questão. Então, eu acho importante também, nessa discussão, chamar os presidentes dessas comissões, né, desses conselhos, porque através deles nós temos certeza que podemos solucionar de vez o problema dessa importante entidade, assim como de outras entidades. O que não pode é a população ficar sem assistência, que tanto merece. Peço Pois não. uma parte. Colendo plenário, presidente, eu quero, como médico, como participante da Comissão de Saúde e da Comissão de Assistência Social, dizer o seguinte: nós, o partido nosso, PR, vai estar à disposição e nós vamos estar lutando por isso, por vocês. É um trabalho que a gente respeita, sabe o que vocês fazem e merece
todo o nosso apoio e todo o nosso respeito. Tá? Muito obrigado. Você tem a palavra, vereador? Pois não, vereador. Senhor presidente, vereador Edson Santos, população, ali, a direção da A7, né, seus pais, né, as pessoas que são atendidas pela entidade, tenho certeza, senhor presidente, que essa casa não irá medir esforço, vereador Mauro Araújo, no intuito de achar uma solução para o problema. Não podemos deixar uma entidade, vereador Cuco Pereira, à mercê, né? Logicamente que nós entendemos, como o Cláudio Miak disse aqui mesmo, tem todo um imbróglio jurídico que tem que ser analisado, como Vossa Excelência mesmo falou, nós temos que buscar alguma alternativa que muitas vezes foge do campo jurídico e nós temos que entrar no campo político para resolver, né? Eu acho que não podemos deixar desguarnecido uma entidade que tem atendido, e eu estou vendo aqui o belo trabalho que é desenvolvido pela A7, e eu acho que a gente, com certeza, essa casa, como disse o vereador Pérez Bauab, não medirá esforço, e o PR vai ser parceiro, vereador Mauro Araújo, nessa briga, com certeza, nessa discussão. Eu falo briga, até esses dias eu estava conversando com a secretária uma das secretárias de educação ali, vamos brigar para acontecer tal coisa. Eu falo, não precisa brigar. Eu falo, não, brigar é modo de dizer, né? Entre parênteses, vamos lutar, vamos fazer uma pressão, vamos tentar argumentar para que a gente possa achar mecanismos mínimos, né, que possa vir a atender, e não só atender, mas potencializar uma entidade como a SEV e dentre outras que existem no município, que tem desenvolvido um trabalho fenomenal, tem feito um favor para a cidade, porque o município muitas vezes não tem perna, não, como eu disse, brincadeira de vez em quando, cobertor é curto, vereador Edson, não tem perna para atingir todo o segmento da sociedade. Então esses parceiros, tanto as associações, entidades, ONGs, ou igrejas evangélicas, ou dependendo da denominação que seja, católicos, fazem um trabalho fenomenal na periferia da cidade, com vários grupos da sociedade. Então, senhor presidente, quero dizer que, como já foi dito pelo Pérez, com certeza o nosso líder vai falar também, o Farofa, nós estaremos juntos nessa empreitada, buscando junto. O deputado Marcos Amásio já manifestou total apoio irrestrito à associação da CEF, já deixou o mandato à disposição, já deixou à disposição para buscar, junto ao governo do Estado, até ao governo municipal, a solução do problema. Permite, vereador. Vereador Cuco. Senhor presidente, estão falando muito em partido. Não há um partido que seja contra a um belo trabalho que vem sendo feito na nossa cidade. Não tem partido que seja contra. São abnegadas senhoras que vêm cuidando dessas crianças, né? O que se discute nesse momento é de que esses conselhos, eles são consultivos, eles não são deliberativos. A deliberação parte da autorização do prefeito municipal. Ora, se está havendo um choque entre uma secretaria e outra, já deveriam, de interpretações, já deveriam ter consultado a Procuradoria da Prefeitura e resolvido o problema. Não fazer com que essas pessoas se socorram da Câmara Municipal num sacrifício de trazer essas crianças para cá para resolver um problema que é de rotina. Queria dizer burocrático até demais. Faltou um pouquinho de coração para resolver isso aí. Tá? Tem certas coisas que se resolve, como o Eduígues falou, é com a boa vontade, mas sempre cumprindo a legislação. Porque quem vai julgar depois essas contas chama-se Tribunal de Contas. E aí, embasado no parecer jurídico, fala, não, a questão é essa. Os conselheiros deram parecer contrário, favorável, seja o que for, mas a decisão jurídica é essa. E vamos resolver com boa vontade a situação para que eles realmente tenham tranquilidade na realização do seu belo trabalho. Vereador Edson, para concluir. Presidente, aproveitando um finalzinho do meu tempo aí, que já esgotou. Já encerrou? Nós estamos falando de entidade, e eu hoje, na hora do almoço, fui almoçar no Centro Dia do Idoso, lá no Rodeio, que leva o nome da dona Maria Cury, que era voluntária da Santa Casa, e tive a satisfação de encontrar o prefeito Marcos Melo e a Karen Melo, né? E agora, nesse mês, completa 1 ano do Centro Dia do Idoso, que é uma entidade, né, um equipamento para idosos que, de repente, ficam sozinhos na sua residência. E esses idosos são 40 idosos que estão hoje lá, passam o dia nessa entidade. Tá? Então eu queria parabenizar a entidade pelo trabalho desenvolvido. Obrigado, vereador Edson. Fui um pouco complacente com o vereador Edson, porque ele nunca fala, vereador Mauro. Não. É o próximo vereador inscrito para fala, o vereador Emerson Rong.
Boa tarde essa casa, boa tarde a mesa, boa tarde aqui os presentes aqui com a gente aqui da Sete, do que nos assiste. Eu quero, antes de mais nada, eu quero ceder a palavra assim, ao meu líder da bancada aqui, que está ali. Queria ter falado uma palavrinha, mas acabou ficando assim meio restrito aí. Emerson, obrigado, viu, meu querido? Quero cumprimentar todos os vereadores, a Sete aqui presente. Viu, vereador Edson? Eu acho que um dos caminhos, vereador Mauro, a gente estava discutindo agora com o vereador Mauro, a respeito, presidente, das nossas emendas parlamentares. Não podemos ficar também refém das nossas emendas parlamentares, que os vereadores têm direito, agora eu acho que 200 mil, de mandar essas emendas só para secretarias da prefeitura. Um trabalho bonito como o da Sete e da PAI, estive ontem na PAI, vi o trabalho da PAI, nessas subvenções hoje que a prefeitura manda, que é pouca, realmente é pouca pelo trabalho que vocês desenvolvem, cada um vereador de nós destinar 10 mil reais, nós estamos falando de 230 mil reais por ano. Então, o vereador, viu, Mauro, Cuco, debater isso, diz que é o Tribunal de Contas, é o Ministério Público, mas são instituições sérias, que têm um trabalho brilhante, que sabem no dia a dia, que estão com crianças fazendo esse trabalho. Então, vereador Mauro, eu acho que tem que sentar essa casa, discutir essas emendas, que essas emendas para essas instituições, a PAI e a Sete, é uma emenda que vem resolver isso aí, é uma força da Câmara Municipal, junto com o Executivo, de ajudar isso, solucionar esse problema. Agora tem que sentar juridicamente, ver se é o Tribunal de Contas, se é o Ministério Público. Eu não acredito nisso, viu? Porque se é uma instituição, se o governo do Estado, os deputados estaduais, os deputados federais, mandam as emendas e está apto a receber, senhor presidente, então a gente tem que discutir nessa casa para ajudar a Sete. Pode contar com o Partido da República, com nossos vereadores, eu acho que todos os vereadores, igual o vereador Cuco comentou aqui nessa casa, que é essencial estar junto com vocês. Obrigado, viu, meu querido parceiro do PR. É isso aí, Isso, estamos grande líder. Eu acho que o tema é tão importante hoje, você vê quantos líderes aqui hoje levantaram e se manifestaram a favor da Sete. Olha a importância, realmente. Só sabe dessa realidade quem vive dentro dela. E essas mães, esses pais, se doam para isso aí. Fazem essa doação de si próprio, não ganham nada por isso. Se doam o seu tempo, o seu horário, a sua vida para poder ver realmente a causa ser levantada. Então isso tem que ser revisto o mais urgente possível. Não só eles, como outras entidades também importantes também. Só sabe da realidade quem vive dentro dela. Então acho que o órgão público realmente tem que olhar para assim, um olhar bem crítico realmente, analisar realmente a situação e tomar providência para ontem, imediatamente. Entendeu? Então, parabéns aqui os pais, as mães aqui de hoje, aqui da Sete, aqui a presidente que está aqui hoje, só é lembrado e quem é visto. Então, vocês estão de parabéns hoje de terem vindo aqui. Mas minha fala hoje é uma fala um pouco diferente também, aproveitando o momento. Na semana passada, estivemos isso está no nosso distrito César de Souza, e isso está andando por lá, e deparamos com algumas problemáticas do bairro. Entre elas, uma situação na Antônio Pinto Guedes, onde houve até um incidente de uma moto ter caído lá. Automaticamente nós fomos a se averiguar o local. Amigos e moradores nos chamaram lá, fomos até o local, averiguamos a situação, fizemos o contato a quem era de fato direito àquela situação, conversamos, ligamos, pedimos uma atenção especial e nada foi feito. E hoje no jornal de hoje, quando eu abro a página hoje do Instituto Jornal, eu vejo a foto do local onde eu estive na semana passada, solicitando uma atenção. Então assim, gente, eu acho que, poxa vida, é um desrespeito, não somente com a população que paga os seus impostos, mas com nós líderes, que estamos na ponta, indo para a ponta, averiguar, e somos cobrados por isso. Então eu quero que o Marcelo mostre a foto aí, Marcelo, só poder assim registrar aqui, entendeu? Essa situação. Então eu peço desculpas se caso não estiver muito bom assim a filmagem, que nós fizemos agora neste momento, entendeu? Isso aí é na Antônio Pinto Guedes, um local onde é uma transição de 2 bairros importantes, onde atravessa a Avenida João 23, vai até o bairro do Bandeira. Isso aí houve um incidente lá, já com uma moto. Nós pedimos e pronto, falamos já de quem é o dono do buraco. Lá tem 2 partes lá que correm água. Quando você fala alguma coisa aqui, a turma fica assim, tudo melindrado. Poxa, vereador, poxa, você mexe com egos, mexe com... Gente, mas não é questão disso. É questão, poxa vida, de desrespeito com a autoridade legislativa da cidade. Se nós estamos na ponta, pedimos atenção, ligamos, falamos, tem que ser visto isso aí, poxa. Será que nós temos que pedir de volta o antigo secretário que dava isso, nos dava uma atenção melhor? Porque hoje, realmente, entendeu? O SEMAI não está dando uma atenção que a gente merece. Nós estamos assim, órfãos.
Tudo que a gente pede, que a gente vai para a ponta de conversa, já tem um tema pronto. Então, assim, poxa vida, é um desrespeito à autoridade legislativa dessa casa. Quando a gente fala aqui, aí fica todo mundo, poxa, caramba, não, ô vereador, não pode fazer isso, mas não tem como. Se a gente vai para a ponta, um buraco está lá há 20 dias lá dentro, já tem vários pedidos, o vereador vai, liga no 115 ainda por cima ainda, e não é atendido, então assim, alguma coisa está errada. Ou nós estamos no caminho inverso, ou eles que não estão dando atenção para a gente correta. Então, acho que o momento é esse, sabe? Olha, estou cansado, nós todos vereadores aqui, nós somos assim na ponta, assim cobrados por inúmeras coisas. Mas, pelo menos, nós estamos indo, estamos tentando, estamos conversando, nós fizemos indicações, ofícios, e não estamos sendo atendidos. Então, olha, essa é isso está hoje a minha fala de hoje. Estou muito chateado porque nós fomos lá, pedi atenção, liguei, conversei e não fui atendido a situação. Oi, vereador. Permite, vereador Emerson, eu entendo a indignação de Vossa Excelência, mas acho que a gente tem que entender também que a cidade de Mogi das Cruzes está vivendo um período de chuvas, o que, infelizmente, o que não falta são buracos. Existe um cronograma, eu entendo que há necessidade, se a gente tiver que tampar tudo de uma vez, a Secretaria, e me parece que a Secretaria de Serviços Urbanos, ela estava com uma máquina funcionando em janeiro. Ela começou um trabalho, entendeu? De resgate de todos os equipamentos da oficina, peças, licitações. Nós passamos um momento de troca de governo. Por mais que tenha dado continuidade, é um novo governo. Diversas situações, a legislação não permitia gastos, fazer uma licitação para comprar peça que fosse pago no ano seguinte. Isso não previa determinadas situações. Isso vai trazer alguns problemas para a cidade de Mogi das Cruzes. Acho que nós temos que ter a sensibilidade, todos nós que fazemos parte da base do governo, de saber, claro que fazer solicitações, e eu tenho conversado com vários vereadores, com o próprio líder do PR, o vereador Farofa, já estive lá na Secretaria de Serviços Urbanos, conversando sobre o atendimento dos vereadores, que tem procurado fazer um trabalho. Vereador Clodoaldo, semana passada, teve com o pessoal da Secretaria de Serviços Urbanos, levando eles ali na chácara... como? Guanabara. Cuiabá. Fazenda Cuiabá. E a gente tem feito. Eu entendo, Vossa Excelência, acho que existem algumas emergências que precisam ser feitas, mas a gente tem que entender, entendeu? Como o processo, muitas vezes, nós temos diversas demandas que estão sendo atendidas por parte da Secretaria de Serviços Urbanos, por parte da administração, dentro da nossa limitação legal, o momento orçamentário que a gente vive, a gente tem um pouquinho de compreensão que a cidade tem feito, o Avança Mogi, os programas do governo, vários bairros estão sendo atendidos, Vila da Praça já foi atendida, Jundiapeba foi atendida, nós temos a região lá do Pó-Serra, parte já foi atendida. A gente, não é que a Secretaria não está fazendo nada. Existem problemas? Claro que existem, vereador Emerson, ninguém aqui é cego. Nós precisamos saber e também ressaltar que está sendo feito aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Vereador, o senhor é um grande líder dessa casa. Quem sou eu que estou chegando aqui agora, indo assim, isso está no segundo mandato, vou discutir com Vossa Excelência. Mas a pauta aqui é o seguinte, eu não discuto em relação aos serviços urbanos, tanto que eu fui ontem lá, fui muito bem atendido e está depois de Dirceu, levei algumas demandas do bairro, e ele mandou mensagem para mim hoje, Emerson, amanhã estamos vendo para você o que você pediu. Isso que hoje eu vim falar hoje é um caso específico. É um buraco do SEMAI que está há 22 dias lá, isso está no local, onde a iluminação é ruim e causa certo risco de vida. Primeiro, vou esperar um carro cair lá dentro do buraco, uma moto, uma bicicleta, para depois a prefeitura falar assim, poxa, por que a gente não fez isso antes? Então é isso que a gente veio alertar. Por isso que eu fui lá semana passada. Não estou discutindo méritos do serviço urbano, muito pelo contrário, fui muito bem atendido lá, entendeu? Nós temos um parceiro lá. A minha indignação hoje é em relação, voltada a essa instituição que nós temos hoje, entendeu? Sabe, me sinto assim, envergonhado, porque eu liguei para lá, falei diretamente com eles, não, nós vamos lá. E hoje eu abro o jornal e vejo a página hoje. Então, assim, a pauta hoje é um caso específico de um buraco enorme, entendeu? Que causa certo risco e pode vir, a qualquer momento, às vezes uma tragédia, uma moto cai lá dentro, alguém seriamente está se machucando. Aí eu quero ver, aí a prefeitura vai falar, puxa, por que nós não fechamos antes?
Nós estamos alertando aqui uma situação. Entendeu? A gente sabe todas as dificuldades da casa, a gente sabe essa mudança desse mandato, a gente compreende totalmente, entendeu? Mas nós temos que pontuar algumas coisas específicas. A gente não pode deixar tudo também que venha, que passa batido, a gente, poxa, não pode falar, tal. Mas tem coisas que nós temos que pontuar e ser específicos. E esse é um caso. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Hermes. Próximo vereador inscrito para a fala, vereador Iduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, mais uma vez, boa tarde. Eu quero me solidarizar com o vereador Emerson Hong, porque, de fato, pelo que nós verificamos do orçamento aprovado no final do ano passado, o SEMAI não tem nenhum problema financeiro, né? Então, o problema de orçamento, eu acho que o SEMAI, de fato, está falhando com relação a esse problema relacionado a esse buraco, que Vossa Excelência está corretíssimo em cobrar uma solução. Eu quero aproveitar a oportunidade e relembrar que existe uma pendência do governo municipal, do executivo, com o funcionalismo sobre a questão do plano de saúde. E todas as vezes que eu vier nessa tribuna, e espero que a justiça encontre uma solução, a cada dia mais beneficiários estão saindo do plano por não terem condições de pagar. O plano que foi para a estratosfera o preço do valor do plano de assistência médica. Mas eu quero falar um pouco, senhor presidente, hoje, que amanhã haverá um grande movimento no Brasil contra o que o governo Temer chama de reforma. Mas é importante lembrarmos que quando você fala em reforma, eu vou reformar a minha casa, eu vou reformar o meu carro, eu vou reformar alguma coisa, você vai melhorar. A reforma é para melhorar. Por exemplo, a reforma na Previdência, que é o motivo da mobilização de amanhã, dia 15. A reforma trabalhista, que é outra, é para piorar a situação dos brasileiros e brasileiras. Piorar a situação. Um governo que recentemente votou um dos ministros fortes, o Eliseu Padilha, que é citado mais de 30 vezes na Operação Lava Jato, e outros mais, como Moreira Franco e outros, e o próprio presidente, está conduzindo algumas reformas, entre aspas, no Brasil, sem legitimidade do voto, sem ter sido eleito, sem ter sido aprovado pelas urnas. Presidente que tomou posse porque houve um golpe no Congresso Nacional. Agora, o que os movimentos vão amanhã para a rua? Reforma da Previdência. Aposentar aos 65 anos de idade, e se quiser aposentar integral, terá que trabalhar 49 anos consecutivos, contribuir 49 anos consecutivos. Então, se o jovem começar a trabalhar com 20, mais 49, será 69. Ele vai se aposentar, se ele não ficar nem um dia desempregado, ele vai se aposentar com 100%, aos 69 anos de idade. Só que existe uma média de desemprego no Brasil de 7 anos por trabalhador. Então, de 49, vai ser 56 anos. Então, 56 anos trabalhando consecutivamente para aposentar com 100%. Só que no Maranhão, no Pará, no Amapá, dos estados do Norte, Nordeste, Piauí, a expectativa de vida é de 65 anos. Então a pessoa vai aposentar dentro do caixão. Então essa reforma não é para melhorar. Então amanhã a população vai às ruas, o movimento social vai às ruas, exatamente para dizer, essa reforma é para piorar a situação. Aqueles que vivem de pensão, as pensionistas,
de imediato irão perdendo 10% da pensão a cada dependente que deixar de existir sob a sua dependência. E assim vai, numa série de outras medidas. Vou pegar a reforma trabalhista, por exemplo. A jornada semanal será de 44 horas, mas a pessoa poderá fazer 12 num dia, 10 no outro, 9 no outro, a hora extra vai acabar. E o negociado vai sobrepor ao legislado. Ou seja, aquilo que é negociado não vai valer o que está na CLT mais. A CLT não vai valer mais. Como no Brasil você tem uma grande maioria dos trabalhadores sem sindicato, vai haver uma negociaçãozinha lá no chão da fábrica e vai pegar a CLT e vai rasgar numa série de direitos dos trabalhadores. Então, essa reforma, ela veio para piorar a vida dos trabalhadores e da população brasileira. A mulher que tem uma dupla jornada de trabalho, ela trabalha na indústria, ou na loja, ou no serviço, e depois em casa, ela vai se aposentar também aos 65 anos, tendo jornada dupla, jornada tripla de trabalho. Será? Como é que pode isso? Vossa Excelência acha que uma camponesa, uma pessoa da roça, que pega a enxada, trabalha 12 horas por dia no campo, vive até os 65 anos para se aposentar? Ou aguenta trabalhar 49 anos seguidos de trabalho, num trabalho tão penoso, desgastante, como o trabalho no campo, e a mulher trabalha na roça e trabalha em casa, trabalha na fábrica e trabalha em casa. Então, senhor presidente, essa reforma que era para melhorar, ela vai piorar. Só para concluir o terceiro item, vereador Caio Cunha, que é o projeto que está na boca do forno para votar, que é a terceirização. Todos os setores de uma empresa poderão ser terceirizados a partir da aprovação desse projeto de lei. O que significa isso? Hoje a lei diz o seguinte: a atividade principal não pode ser terceirizada. Se a empresa faz aço, a fabricação de aço não pode ser terceirizada. Se ela faz papel, a fabricação de papel não pode ser terceirizada. A fábrica vai poder terceirizar tudo: portaria, vigilância, limpeza, assistência médica, logística, fabricação de aço, vai ter 30, 40 categorias dentro da mesma fábrica. 30, 40 categorias com salários diferenciados. O patrão, de fato, não vai ter nenhum empregado direto mais. Vai ser tudo terceirizado. E todo mundo sabe como é que é a terceirização. O atravessador da mão de obra é que ganha. E o trabalhador não ganha absolutamente nada. Então, amanhã, os movimentos sociais vão à rua contra esse saco de maldade do governo do Temer. Contra esse saco de maldade, contra os trabalhadores, contra os aposentados, contra aqueles que teriam direito ao benefício da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, que vai ter uma série de restrições. Então, saco de maldade. Pois não, vereador Caio Cunha? Pois não? Vereador, só me permite, eu vou solicitar ao vereador Pedro que assuma a presidência por um instante. O senhor vai descontar o tempo ali depois? Obrigado. Vereador Eduígues, só para somar com Vossa Excelência a questão da tal da reforma da Previdência. Estava fazendo um cálculo aqui, e com o trabalhador, ele vai ter que começar a trabalhar aos 16 anos, de forma ininterrupta, sem deixar de contribuir um ano, para se aposentar aos 65 anos de idade. Porque o mínimo de contribuição tem que ser 49 anos. 49 anos contribuindo com a Previdência Pública. Eu queria sugerir à imprensa da nossa região que questionasse, que pudesse perguntar aos nossos representantes aqui da região que estão lá no Congresso Nacional. O vereador Marcio Alvino, né? O deputado Marcio Alvino, o Lucena também, o Mussi disse que é da região aqui,
Nunca vi ele passar por aqui. Nunca vi mandar fazer um trabalho aqui pela região. Mas seria uma pauta interessante para saber qual que é a posição deles aqui sobre esse tema. Obrigado, Edu. O vereador Caio Cunha pegou muito bem, né? Ou seja, é o atentado à infância e à adolescência. Porque se um jovem, após essa reforma da Previdência, quiser se aposentar, vai ter que abandonar a escola, vai ter que abandonar o lazer, o brinquedo, porque a criança e a adolescência, e vai ter que ir para o chão de fábrica. Se conseguir emprego. Se conseguir emprego. Pois não, vereador Pérez? Só para dar um exemplo, eu com 75 não conseguiria me aposentar. Então, o indivíduo que é um profissional liberal, e cuja faculdade demora um pouquinho, são 6 anos de curso e mais 2 de residência, eu estou com 46 anos de formado, 75 anos de idade, eu não poderia me aposentar. Quer dizer, realmente eu acho isso um absurdo. Para concluir, senhor presidente, eu quero dizer o seguinte, pasmem, os mentores da reforma da Previdência, todos aposentaram com 45, 50 anos de idade. Todos têm salário de aposentados acima de 30 mil reais. Um tem de 200 mil, que é a Previdência Privada, o ex-dirigente do Banco de Boston, que é o atual ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Mas todos aposentaram com 45, 50 anos, com salários acima de 30 mil reais. Muito obrigado, senhor. Próximo vereador inscrito, o vereador Rodrigo Valverde, PT. Bom, também vou falar sobre a paralisação nacional de amanhã. Queria chamar a atenção de todos os pares aqui, de todos os presentes e também todos que nos assistem, porque eu vou dar só um exemplo sobre esse tema, reforma da Previdência. Imagine que alguém hoje, está com 44 anos de idade e começou a trabalhar aos 18, ok? Ele contribuindo 35 anos de idade, ele já garante a parte dele no período de inatividade. Essa pessoa com 44 anos, homem, nem vou falar de mulher ainda, com 44 anos de idade, que começou a contribuir com 18 anos, ela já terá 26 anos de contribuição. Com apenas mais 9 anos, ela já garante a aposentadoria dela própria. Então, aos 53 anos de idade, merecidamente, já tem direito à sua aposentadoria, na regra atual. Pois bem, com essa reforma da Previdência, essa pessoa que hoje está com 44 anos, se for aprovada a toque de caixa como estão querendo, enganando a população, com a ajuda da grande mídia nacional, da Rede Globo, é só pegar o programa do Fantástico de domingo, onde entrevistaram uma norte-americana, que é a aeromoça mais velha do mundo, e ela falando lá, com toda a motivação, isso é para colocar na nossa cabeça que é possível e que essa reforma é necessária. Aquilo é um engodo, mais um de tantos que a Rede Globo fez conosco ao longo da história desse país. Então, se for aprovada essa Previdência, uma pessoa com 44 anos, que com 53 já aposentaria, não se aposentará mais, terá que contribuir até os 65 anos de idade. E as mulheres, pior ainda. Cientificamente, já foi comprovado que as mulheres trabalham muito mais do que a gente, muito mais. Questão da natureza. Por isso, os especialistas da área entendem que elas têm que contribuir 5 anos a menos e se aposentarem 5 anos mais cedo. Mas o machista Michel Temer está mandando uma proposta para igualar. Então as mulheres que já trabalham naturalmente mais que os homens vão se aposentar com 65 anos também. E pode trabalhar desde os 16 contribuindo o quanto quiser. Vai se aposentar só com 65 anos. Um verdadeiro crime. E aí eu chamo a atenção mais uma vez da Rede Globo, que todos nós sabemos o que esse país passou ano passado,
E aquilo não foi de graça. Eu e o vereador Eduígues somos só dois aqui, representantes do Partido dos Trabalhadores. E qual a maior rejeição desse país quando se fala em partido político? Partido dos Trabalhadores. O senhor William Vac, quando vai falar de um delator da Operação Lava Jato, ele fala: acompanhe hoje, mais tarde, no Jornal da Globo, como o delator repassava o dinheiro para o PT e para outros políticos de outros partidos. E ele dava uma ênfase: acompanhe como o delator dizia que dava propina para o PT e para outros políticos de outros partidos. Gente, por que essa grande campanha para demonizar o Partido dos Trabalhadores? A gente começa a entender quando tem reformas iguais a esta, coloca a população com raiva de uma sigla, coloca a população demonizando uma sigla, uma enorme campanha, que inclusive eu, atuando como parlamentar, várias pessoas que vêm elogiar a atuação, fiscalizando, propondo, falam: poxa, por que você não sai do PT? Por que essa raiva de todo mundo? Porque isso foi construído. E construído para quê? Para passar uma terceirização, como lembrou o Eduígues, aonde vai acabar o piso salarial. O sindicato de uma determinada categoria pode falar: o piso mínimo para receber aqui vai ser de R$3.000. Mas quando passa uma lei da terceirização, ignora esse piso e aquela indústria, aquela empresa, ele contrata um profissional de uma empresa terceirizada ganhando um salário mínimo e ignora o piso salarial do trabalhador. E aí, quem que luta contra isso? São os militantes historicamente ligados ao Partido dos Trabalhadores. E quando eles vão para a rua lutar contra fazer uma campanha contra esse tipo de terceirização, a população demonizada fala: não, essa terceirização deve ser boa. Se o PT está contra ela, ela deve ser boa. E a reforma da Previdência é mais um caso muito fácil. As pessoas que serão prejudicadas, as mulheres que serão prejudicadas, elas ficam vendo: pô, mas aquela turma do PT, aqueles parlamentares do PT são contra essa reforma deve ser boa. E aí, eles não vão defender o direito deles. Eles vão achar que aquilo é bom para eles, e na verdade é um crime contra eles. Quando existe uma proposta acabando com a hora extra, o trabalhador começa a falar: bom, se o PT é contra isso aí deve ser bom. E o trabalhador não se indigna que ele vai perder a hora extra. Então, quando faz o impeachment de uma presidente da República, que não foi uma vez delatada, e coloca no lugar dela um monte de mega delatado, quando tira uma presidente sob o argumento de pedalada fiscal, sendo que todos os presidentes anteriores cometeram pedaladas fiscais num grau muito maior, e a população acha isso normal, e vai lá e bate panela para tirar a presidente, e põe a camisa da CBF, a corrupta CBF, vai lá com a camisa da CBF protestar contra a corrupção. Ele não se indigna quando está perdendo a aposentadoria dele. Ele não se indigna quando está acabando a hora extra dele. Ele não se indigna quando está acabando com o piso salarial dele. Porque um conjunto de forças, uma meia dúzia de pessoas, manipulou todos nós. E faz todo mundo ficar calado e faz todo mundo achando que é normal esse período que nós estamos passando. E o grande argumento: precisa fazer a reforma da Previdência, porque a Previdência está quebrada. Mentira! Mentira! Pega o orçamento e vê o quanto do orçamento da União é gasto com a Previdência, do jeito que está hoje. E pega o quanto que a Previdência arrecada da superávit. E desafio qualquer especialista da área para dizer que dá prejuízo. Então, nós temos que acordar, a começar por nós. E você que está em casa, um convite: amanhã, na Avenida Paulista, no vão do MASP, a partir das 16 horas, a Globo não vai te convocar. A Globo não vai falar que está um domingo lindo de sol e nem uma quarta-feira linda de sol que pode trazer a família, que está tudo pacífico. Amanhã, o governador Geraldo Alckmin não vai liberar a catraca do metrô para todo mundo pegar metrô de graça. Amanhã, não vai ter a Fiesp patrocinando um mega pato contra a Previdência. Amanhã, quem está do seu lado são as pessoas que não têm o mesmo alcance e o mesmo grau de financiamento. Então você que está nos assistindo, é sua obrigação, passe para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para o pessoal que estuda com você,
com o pessoal do seu futebol, da sua igreja, passe que está em jogo a aposentadoria dele. Todos nós, nenhum de nós conseguimos o mesmo grau de vitalidade. Uma pessoa que começa a carregar um saco de cimento hoje com 20 anos de idade, jamais com 60 anos ele vai ter a mesma vitalidade para carregar o mesmo saco de cimento. E é essa a grande maioria que vai ser prejudicada. As pessoas que vão votar pela reforma da Previdência já estão aposentadas. As pessoas que vão votar pela reforma da Previdência não faz mais um mínimo esforço braçal. Mas a grande maioria da população que necessita da aposentadoria são os que ganham menos, são os que mais se esforçam. E é eles que têm que estar na rua amanhã contra esse crime que é o fim da aposentadoria. Obrigado, senhor presidente. Solicito ao vereador Carlos Evaristo que reassuma os trabalhos da presidência. Próximo vereador inscrito para fala, o vereador José Antônio Cuco Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também vou falar sobre Previdência Social. Para isso, eu pedi que me inscrevesse e que foi o tema abordado pelo vereador Eduígues e Valverde. O problema da Previdência Social, ele vem de longa data e passou por diversos partidos que sentaram um dia na presidência da República. Eu fui, senhor presidente, desde 64, um funcionário da Previdência Social. Eu arrecadava as contribuições previdenciárias. Eu era fiscal federal. Naquela época, já se falava no futuro da Previdência Social. Por quê? E ainda, naquela oportunidade, era IAPE, IAPB, IAPM, IAPC, IAPTEC, vários institutos existiam. Falava-se por quê? Porque Brasília estava sendo construída com o dinheiro da Previdência Social. Ora, se a arrecadação é específica para os fins de aposentadoria, como vamos desvirtuar essa arrecadação para uma construção? Então, esse debate já vem de longa data. E aí, chegou numa época, não dá mais aqueles 16% que se arrecadava, mais LBA, SENAC, SESC, SSR, uma série de coisas. Vamos aumentar a contribuição. E aumentaram a contribuição. Aí, já não estava dando mais, vamos agora elevar o teto máximo, que era 10 salários mínimos, passaram para 20 salários mínimos. E a turma foi contribuindo. O pessoal foi naquela ansiedade de que um dia teria sua aposentadoria pelo aquilo que eles estavam pagando. Aí criaram-se, deixaram de lado o salário mínimo, passaram para salário de referência. Quem aposentou naquela época sabe que eu estou falando muito bem. Passaram para salário de referência. E o que aconteceu? Quem estava contribuindo com 20 salários de referência naquela oportunidade, chegou a se aposentar, na média, com 10 salários mínimos. E hoje, meus colegas vereadores, esse pessoal, já de idade, gastando dinheiro com remédios, estão recebendo na faixa de 4 a 5. Dá dó. Não tem mais forças físicas para trabalhar. Apostou numa previdência do nosso país. E hoje ele vive praticamente à míngua ou a favor de filho. Isso é lamentável. Lamentável o que ocorreu no nosso país, o que está ocorrendo. E agora, novamente, falando-se de uma reforma da Previdência Social. Ela está causando um pânico nos brasileiros. Todo mundo sabe que eu trabalhei lá,
Cuca, o que você acha disso? O que você acha daquilo? O nosso sindicato, o Sindifisco, já tem se manifestado de que a Previdência Social, ela não é deficitária, não. O governo afirma, mas nosso sindicato diz que ela realmente equilibra entre os gastos e aquilo que é arrecadado. E é o que nos interessa. Né? Mas não vamos fazer reforma, não vamos mais se aposentar com 60 anos, e 65, 69, sei lá. Né? Tem vários cálculos, dão várias tabelas atuariais que é para confundir a nossa cabeça. Antigamente era muito mais fácil de se pensar de como se aposentar. Hoje, não. Hoje tem essa tabela, todo mundo está apavorado. Tem pessoas, presidente, jovens, falam, por que eu vou pagar a Previdência se eu não vou atingir a idade aí de 60, 70 anos? Eu não sei. Por que eu vou? Pego esse dinheiro, aplico e vou ter um rendimentozinho por mês. Por que eu sou obrigado a pagar a Previdência? E outra coisa, o aposentado recebia a sua aposentadoria pelo cálculo médio que eles faziam. E aí, meus amigos, contribuição não é imposto, contribuição não é taxa, o próprio nome diz, é contribuição, ela requer uma contrapartida. E criaram um imposto ou taxa, entre aspas, chamado pecúlio. Pecúlio. O pecúlio foi recolhido há algum tempo, não, depois, na hora de se aposentar, devolve. E esse pecúlio passou a ser uma contribuição, hoje descontada dos aposentados, e que não tem contrapartida. Paga-se e não tem benefício algum. E os aposentados estão realmente decepcionados, estão aí à míngua, querendo realmente procurar algo mais para fazer na vida, para compensar aquilo que está faltando no lar hoje. E a gente fica muito triste com tudo isso que está passando. E qual é a sua opinião? Devemos fazer a reforma ou não? Eu acho que em boa hora o senador Paulo Paim, ele apresentou uma comissão especial de senadores para levantar, e eu espero que isso aí seja sério, a situação real da Previdência Social. Aí sim, nós vamos saber se ela depende de uma reforma ou se nós podemos manter a contribuição social na forma com que é arrecadada hoje. E não porque um fala daqui, outro fala de lá. Eu acho que nós temos que colocar em números, não só no orçamento, vereador Valverde, mas também fazendo um levantamento, uma perícia dentro da Previdência Social. Mas me parece que tem medo de mexer com a Previdência. Tem medo de mexer com a Previdência. Então, apenas falo que não vai dar. E que aqueles que realmente hoje estão pagando vão ter que aguentar até os 65 a 69 anos para poder se aposentar. Isso é lamentável. É se aposentar de um lado e embarcar do outro, não é para a eternidade. Eu lamento tudo isso que está ocorrendo no nosso país. Eu espero que o senador Paim, realmente, com muita propriedade, com muita competência e inteligência, ele possa realmente chegar a um resultado. Se a Previdência for deficitária, então vamos ter que fazer alguma coisa. Mas se não for, presidente, nós temos que informar a nossa população que a Previdência Social, ela não é deficitária, para que o povo realmente possa dormir tranquilamente. Porque pagar hoje, com seus 20 anos de idade, ou com menos até, eu comecei a pagar com 14 anos, desde 14 anos que eu trabalho. Começar a trabalhar para saber se daqui a 69 anos, a 14 mais 70 anos de idade, por aí, são quase 60 anos, o que vai acontecer da nossa Previdência? Se ela não é estável,
A cada ano se fala, ou a cada 3, 4, 5 anos, se modifica o cálculo de uma previdência social. Isso é lamentável que aconteça no nosso país. Nós temos que dar a esse trabalhador de hoje a tranquilidade para que ele, no futuro, já velhinho, ele tenha condições de continuar mantendo a sua família. Vereador Valverde, com todo prazer. Quero só registrar, o vereador Cuco Pereira foi presidente do PSDB, o presidente do PT, e acreditava que ia ter diversos embates, mas quero aqui registrar, vereador Cuco Pereira, que a cada intervenção de Vossa Excelência, o senhor ganha um admirador, tá certo? A gente vê que são falas com propriedade, com conhecimento e, o principal, imparciais. Não só hoje, mas diversas intervenções de Vossa Excelência apontando, sendo do partido do prefeito, apontando quando tem falhas, isso de fato é ser um representante do povo. Mas só para acrescentar um pouco, os devedores do INSS, diversos bancos, diversas multinacionais, se pagassem R$1 trilhão a mais, teria na receita do INSS. Vereador Valverde, agradeço a intervenção, mas eu falo com o coração. Eu não falo por questões partidárias, tá certo? Por isso que eu falei no começo, todos os partidos que passaram pela presidência da República prejudicaram o povo, inclusive o seu. O senhor sabe disso. Todos, todos. E agora nós estamos aqui diante de uma plateia que amanhã vai se manifestar na rua, tá? A sua indignação por tudo aquilo que já vem de anos desse país, não é de agora não, vem de governo em governo. De governo em governo, vão protelando, vão levando, vão levando, vão levando. Uma parte, vereador Cuco, uma e parte. hoje, eu pedi ao senhor presidente 30 segundinhos, só para dizer senhor presidente, conceder... Só para dizer que, de fato, o vereador Cuco Pereira falou com propriedade sobre o tema. Conhecimento de causa que foi aposentado hoje, funcionário da Previdência Social Brasileira. E sem a conotação partidária. Quero parabenizar também uma fala de equilíbrio, né, independentemente de partido político. Nosso partido prejudicou, mas o Fernando Henrique Cardoso também do vosso partido. Também sentou na cadeira. Vereador, muito obrigado. Vereador, eu falei todos, não tem exceção, todos, tá? E quem viveu, como nós estamos até hoje, nós sabemos perfeitamente disso, porque sentimos na carne. E eu muito mais ainda, porque eu fiscalizava e levantava essas contribuições. Vereador, para concluir, por favor. Por isso que eu falo com o coração, porque eu senti anos e anos trabalhando com a pastinha na mão, tá? O problema que realmente aflige os trabalhadores e também os empresários. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cuco. Não havendo mais vereador inscrito para falar, vou solicitar ao vereador Caio Cunha que assuma a primeira secretaria. E faça a chamada dos senhores vereadores para constatação de quórum e início da nossa ordem do dia. O vereador Antônio Lino está presente. Vereador Taubaté. Vereador Caio Cunha na primeira secretaria. Vereador Carlos Evaristo na presidência. Vereador Cláudio Kilmiak presente. Vereador Clodoaldo Moraes, vereador Diegão presente, vereador Edson Santos presente, vereador Emerson Hong presente, vereadora Fernanda Moreno da Silva presente, vereador Chico Bezerra, vereador Iduígues Martins presente, vereador Jean Lopes, vereador Rodrigo Valverde presente, vereador Cuco Pereira presente, vereador Farofa, vereador Marcos Paulo Furlan, vereador Maurinho está presente, vereador Mauro Araújo presente, vereador Otto está presente, vereador Pedro Henrique Komura está presente, vereador Pérez Bawab, vereador Protássio Ribeiro Nogueira, 1, 2, 3, 4. Presidente, 15 vereadores estão presentes no plenário. 15 dos senhores vereadores estão presentes. Há quórum regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis para a ordem do dia. Não há papéis para a ordem do dia, presidente. Não havendo papéis para a ordem do dia, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária
a realizar-se amanhã, quarta-feira, no seu horário regimental. Está encerrada a sessão.